Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai criar formas no Photoshop, beleza? Então, primeiro passo aqui que a gente vai fazer, selecionar, né, a nossa ferramenta de formas aqui no Photoshop, né? Eu já estou com a ferramenta selecionada, a ferramenta Elipse, né, que a gente vai fazer vários círculos aqui no nosso projeto, né, para que a gente possa estar criando aquela plaquinha de madeira do zero aqui dentro do Photoshop. A única coisa que a gente vai buscar fora do Photoshop vai ser a textura de madeira. Então vamos lá. Segurando o Shift, eu vou clicar aqui em uma área do meu projeto e vou arrastar. Beleza? E olha só, com o Shift selecionado, o círculo vai ficar perfeito. Sem o Shift, aí você já desconfigura ele por completo. Beleza? Então, segurando o Shift, vou criar um círculo aqui perfeito. Beleza? Até um tamanho que eu acho legal. Vou alinhar esse círculo aqui, ó, né, para ficar interessante aqui com o meu projeto, para dar a impressão que ele está atrás do rapaz ali. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro círculo. Eu já vou dar uma cor para ele, né? O preenchimento dele eu vou deixar um marrom bem escurão, né? Quase preto. Beleza? Já mudou um pouquinho. Vamos dar um Ctrl J nesse elipse, depois um Ctrl T para que a gente reduza o tamanho dele. Olha só, vou reduzir o tamanho dele bem, né? E coloquei ele lá no centro. Vou fazer o mesmo processo. Clicar em formas, preenchimento, e agora eu vou criar um marrom mais claro que esse que a gente, né, já definiu maior. Agora o menor do centro, mais clarinho. E olha só como ele já tá, já dá para ver aí que separou um do outro, beleza? Eu vou converter esse elipse menor aqui em um objeto inteligente. Eu quero converter ele justamente para me poder aplicar um filtro de desfoque gaussiano, beleza? Coloquei aqui um desfoque gaussiano de 4,8, vou colocar de 5 aqui para ficar o número fechado e já deu um efeitozinho bem legal. Vou voltar no meu primeiro elipse ali, né? E vou dar um Ctrl J nele. E um Ctrl J nele, né? E agora eu vou clicar na formas aqui, vou tirar o preenchimento, vou deixar ele sem preenchimento, esse outro, e vou deixar ele com um traçado. O traçado, a gente pode pegar ali a cor que já estava definido, né, que é esse marronzinho mais claro, mas eu ainda vou alterar ela, ainda vou deixar um pouquinho mais claro do que a do centro, né? Trabalhando todo esse elipse aqui, todos os nossos elipses com marrom, né? Mas você pode trabalhar ele com a cor que você achar melhor. E aí eu só vou aumentar o tamanho dele. Estou aumentando o tamanho dele aqui um pouquinho, até eu achar interessante. Aqui para mim tá legal, beleza? Já criou uma bordazinha bem interessante. E aí eu vou dar um clique duplo nele e vou aplicar esse efeito de chanfrou, né? Que deixa uma luzinha aqui na base, uma luzinha aqui em cima, né? E uma escuridão ali por baixo, né? A impressão de sombra. Isso aqui tudo é ajustável, né? Se você aumentar o tamanho aqui, né, essa borda vai aumentar. Eu gosto de deixar sempre um ou dois. E aqui também a questão da claridade. Eu não gosto muito de deixar bem chapadão, então eu reduzo aqui para 80, 70. Beleza? Então esse efeito aí já está bem legal. Já dou um OK. Agora vamos fazer um novo elipse. Vou dar um Ctrl J no nosso primeiro. E vou reduzir o tamanho dele dando um Ctrl T. Vou reduzir o tamanho dele para que ele fique, né, um pouco abaixo do primeiro, da nossa primeira borda ali. Então vou reduzir mais um pouquinho. Beleza. Agora eu vou vir em formas, vou remover o preenchimento, vou colocar também um novo traçado. Esse traçado já vai ser branco, né, a cor dele. E agora vem um detalhe, esse traçado ele está em linha, a gente vai colocar em pontos, né, que ele ficar cheio de pontinhos. Agora vamos só aumentar o tamanho dele para que fique um tamanho interessante, né, para fazer uma simulação de lâmpadas. Observe, aqui no meio, né, elas sempre se unem. Essa daqui, ó, observa que esse elipse aqui está redondinho e esse está um estilo ovo. Foi porque ele não se uniu perfeito, beleza? Mas já dá para a gente utilizar dessa forma. Eu vou deixar ele menor, né? Deixar essas luzes menor. Vou definir aqui 30, números fechados aqui. Beleza? Observe que esses dois ficaram juntos, não ficaram legal. Você pode também estar tentando ajustar aqui. Olha só como é que fica, né? Tá quase. Vou dar um Ctrl Z aqui, quando eu segurei o Alt. E beleza. Ainda não ficou legal aqui, eu vou voltar na minha forma e vou também alterar aqui o tamanho dele. Pronto, aqui ficou legal, né? Juntou tudo, tá tudo bem alinhadinho. E aí vamos fazer o seguinte, vamos também converter ele em um objeto inteligente, né? E vamos colocar um desfoque gaussiano nele, beleza? Coloquei o mesmo desfoque ali de 5, né? Vou reduzir aqui a opacidade dele para ficar bem legal. Opacidade reduzida.
Agora, vamos só buscar a nossa textura de madeira para a gente estar aplicando ali na borda, beleza? Selecionei aqui minha textura de madeira, cadê a borda? Essa daqui já está em cima, só segurar o Alt e pressionar para que a textura aplique só naquela bordinha ali, beleza? Vou dar um Ctrl T na minha textura e vou reduzir o tamanho dela para que os efeitos fiquem ainda mais legal, tá certo? Agora eu vou só reduzir a opacidade para fazer uma iluminação bacana, né? E foi, tá finalizado aqui. Eu já tenho o texto aqui também, já definido, né? Que é o texto que eu já estava trabalhando aí no projeto. E olha só como fica legal colocando ele aqui dentro da forma. Beleza? Então é isso, né? Essa é a nossa primeira base ali que a gente já fez para o texto, né? A gente criou luz, a gente criou a borda, né? E a gente também criou a ideia de uma sombra interna, né? A sombra interna foi essa parte aqui mais escura. A gente poderia até aumentar, né, ainda esse... Deixa eu bloquear aqui. A gente ainda poderia até aumentar esse desfoque, né? Vou aumentar ele aqui só para a gente ver como é que ficaria. E olha só, quanto mais eu aumentar, mais vai dar essa ideia de profundidade ali, vai ficar mais bonito, beleza? Então é isso, esse aqui é o primeiro elipse, né? Vou até já esconder ele aqui. Não, vou deixar ele aí, tá certo? Então vou criar aqui a nossa base para a gente seguir com um texto em retangular. Eu quero mostrar essa forma de retangular porque ela tem um detalhe bem interessante, que é o traçado de uma vez só. Não fazer dois traçados igual eu fiz ali. Eu fiz uma forma base, depois eu fiz uma forma para me pegar só o traçado. Dessa vez eu vou fazer uma forma só, ela vai ter o traçado e vai ter também a base. E você vai definir ali a textura, beleza? Então vamos lá. Peguei aqui a ferramenta retângulo e olha só. Já selecionei aqui o tamanho que eu acho legal. Vou colocar ali acima da foto, né? E beleza. A cor de preenchimento eu vou colocar marrom também. Vou colocar um marronzinho mais escuro. E agora a gente também vai aplicar um traçado. Esse traçado ele vai ser mais clarinho, né? E eu vou aumentar o tamanho dele, tá certo? Aumentei aqui mais um pouquinho. E aqui tá interessante. E aí eu vou fazer uma bordazinha também bem suave, de 8, 7, tá certo? Esse traçado eu ainda vou deixar ele mais escuro. Deixa eu ver uma cor que fique legal aqui para deixar ele mais escuro um pouquinho. Ficou legal. Tá legal? Então a gente agora tem uma forma que ela tem o traçado e tem também o centro. Observa, se eu pegar a textura, né, a mesma textura que eu utilizei ali, eu vou dar um Ctrl J, vou colocar ela aqui para cima. Observe, eu pegar a textura aqui, né, eu vou colocar ela 100%, e aí eu vou marcar para ela aplicar na forma. Observa que não pegou no nosso traçado, por mais que a gente tenha um traçado em uma forma ali, não pegou, né? Então isso aí pode prejudicar, vai ter que fazer outro traçado. Então eu faço o seguinte, ou eu converto essa forma em um objeto inteligente, ou eu coloco em um grupo, que é o que eu prefiro. Eu coloco em um grupo, porque assim eu posso estar editando essa forma sempre que eu quiser. Se eu converter em um objeto inteligente, eu tenho que abrir um novo projeto ali só para estar fazendo essa edição. E já com o grupo eu faço a edição aqui mesmo. Então criei um grupo, coloquei a forma dentro, agora sim eu pego a textura e aplico a textura no grupo. Observa que pegou agora com o traçado e também o fundo, né? O fundo daquela forma ali. Agora é só colocar uma opção de mesclagem que fique legal, né? Geralmente é multiplicação, né? E olha só, a textura agora se aplicou em tudo, só que o BG ficou muito escurão, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar aqui no grupo, clicar na forma, alterar a cor do nosso fundo ali, da nossa forma. Então, eu vou trazer ela mais clara para ela aparecer mais, né? E quer dizer, ela mais escura. Deixa eu voltar aqui. Não, é mais clara mesmo, vou deixar mais clarinho. Beleza? E aí vou colocar agora o traçado também muito mais claro do que da outra vez. Mais claro um pouquinho. Beleza? E agora eu só preciso ajustar aqui a minha textura, né? Essa textura eu posso tanto estar ajustando aqui na questão de opacidade, como eu também posso abrir ela no Camera Raw lá e fazer todos os ajustes, né? Porque já deu um tom diferente aqui. Eu saí pegando cores ali aleatórias e observa, a placa, né? A plaquinha circular, ela tem marrons mais pro preto, e essa daqui ficou marrons mais avermelhado assim, né? Por causa que eu tenho uma luz aqui no meu projeto, né? Então essa luz aqui tá pegando e tá
dando esse efeito, mas ele ficou quase parecido ali. E se não ficar, basta a gente dar um Ctrl U na textura e fazer os ajustes necessários para que pareça. Caso você queira imitar a mesma textura de cima, você está simulando ali. Então deixar mais escuro, reduzir esses tons de vermelhos aí e já vai ficar perfeito, beleza? Dessa forma também a gente pode estar aplicando uma sombra, beleza? Vamos aplicar uma sombra aqui, preta, para dar aquela ideia de separada ali do BG, tá certo? Então já ficou bem legal. Aqui também a gente pode estar aplicando uma sombra, né, que eu não apliquei. Dessa forma eu vou aplicar no elipse, o elipse maior, né, de fundo ali, já para me deixar tudo organizadozinho dentro da pasta, né? Vou aumentar a distância, reduzir a opacidade para dar aquele realismo bem legal, beleza? E aqui é só colocando o nome das cidades e dando Ctrl J ali, você já vai ter uma base bem legal para os seus projetos, tá certo? Dá um Ctrl J aqui e aí você já tem uma cópia, né? Pode até a partir de agora já sair convertendo em um objeto inteligente para não te deixar com vários grupos e tal, beleza? Então é isso, essa aula de hoje foi mais para essas dicas de ferramentas, assim, de formas, né? Que ficou bem legal. E você também pode estar se inscrevendo agora no canal para que você receba os próximos vídeos aí em notificação aqui no YouTube, beleza?